Sabe, queridos, eu quero dizer para você que no final da mensagem de hoje você vai receber uma surpresa muito especial. Deus reservou uma surpresa para você, para essa igreja, e essa surpresa já tem quase 50 anos que Deus queria derramar sobre a igreja, e você vai conhecer, vai saber o que significa isso no final da mensagem de hoje. Então, ore por mim, ore enquanto você abre a Bíblia. Eu quero convidar você nesse momento para você abrir a Bíblia. Abra a palavra do Senhor comigo agora, lá no Evangelho segundo o livro de 2 Reis, capítulo 21. Você já deve, nessa altura do campeonato, entender que quando eu menciono o Evangelho segundo o livro de Reis, é que nós não temos na Bíblia somente um evangelho, 2, 3 ou 4 evangelhos, conforme nós temos no Novo Testamento, mas toda a Bíblia é o evangelho. Cada livro traz o evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Amém? Então eu peço para você, agora nós estamos na nossa série, o Deus do Antigo Testamento. O tema de hoje, um Deus vingativo. É este Deus, nosso Deus, um Deus vingativo? Então nós vamos estudar essa história no livro de 2 Reis, capítulo 21. Eu quero convidar você para fechar os olhos mais uma vez, nós orarmos a Deus. Enquanto você fica com a Bíblia aberta, nós vamos estudar aqui o que Deus tem a nos revelar. Eu peço que você fique em oração, de modo que Deus esteja a nos abençoar e nos guiar no estudo da palavra. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta nesse momento. E te pedimos, Pai, por Cristo, que o Senhor fale ao nosso coração, que não seja um homem a falar, mas o Teu Espírito através do homem. Peço-te, Senhor Deus, humildemente, em nome de Jesus, Pai, diante de todos que nos assistem, que o Senhor perdoe os meus pecados e que eu possa servir de instrumento nas Tuas mãos. Pai, que não seja eu aqui a falar, que toda honra, glória e louvor de tudo o que o Senhor nos apresentar, quando o nosso coração se inflamar de alegria, de esperança, seja dado unicamente a Ti, Pai, por todos os que nos assistem nesse momento. Pai, assim como a Bíblia está aberta, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra nossa mente e nosso coração para recebê-la, e que ela venha, Pai, com poder, como um bálsamo restaurador, edificador e de esperança para todos nós. É o que eu te peço, Pai. Nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, no início da mensagem de hoje, eu quero dizer uma coisa para você. Quero que você pense comigo. Será que você e eu, nós conseguiríamos fazer alguma coisa para que Deus nos amasse mais? O que você acha? Seria também possível a nós fazermos algo que entristecesse tanto o coração de Deus, que nós assim fizéssemos com que Ele nos amasse menos? Sim ou não? E na história de hoje, no relato bíblico de hoje, você vai perceber que não há nada. Nada que você e eu, que nós possamos fazer de modo que Deus venha nos amar mais ou nos amar menos. E você vai perceber no estudo de hoje essa revelação maravilhosa. Eu digo para você o seguinte: quando eu conheci essa história que nós vamos ver hoje, conhecer hoje, se você não conhece, ou rever aqueles que conhecem, eu fiquei profundamente impactado. Eu fiquei assim maravilhado. E sabe, toda vez que Deus permite a mim pregar esse tema, apresentar esse tema, eu fico muito feliz. E eu fico emocionado de pensar,
Ai, nosso Deus é bom demais. Ele é fantástico. E muitas vezes até incompreensível, você vai perceber que há coisas que a gente olha, estuda, vê o relato bíblico e fica pensando, como pode Deus agir dessa forma? E você vai perceber que, muito embora incompreensível, você vai perceber que no fundo há uma revelação de um Deus de amor, de uma forma que somente a eternidade poderá nos revelar, e talvez nem a eternidade será suficiente, porque assim como Deus é eterno, seu amor também é eterno. Eu convido para você ler comigo então agora, ali no texto bíblico que você abriu, segundo o livro de Reis, capítulo 21. Diz assim, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hefzibá. Veja, aqui nós temos essa declaração de Manassés. Começou a reinar com 12 anos, reinou 55 anos, ou seja, ele reinou desde os 12 até os 67 anos, e reinou em Jerusalém. Fala também o nome da mãe dele. E a questão é a seguinte, quem era Manassés? Quem foi Manassés? Versículo 2 agora, continue comigo. A palavra do Senhor diz assim, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Notem, queridos, Manassés diz a palavra do Senhor que ele fez o que era mal perante o Senhor. Diz que ele fez tudo conforme as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado diante das possessões dos filhos de Israel. Após Manassés reinou um filho dele que se tornou um bom rei. Apesar de o pai ter sido uma pessoa terrível, como nós vamos ver aqui. E o pai dele, de Manassés, foi um bom rei. Mas, infelizmente, Manassés não andou segundo os passos do seu pai. E ele foi um rei terrível. Na verdade, quando nós lemos o relato de Manassés, nós percebemos que Manassés foi, sem dúvida alguma, o pior rei de toda a história de Israel. O pior dos piores. Diz inclusive a palavra de Deus que os reis que vieram depois dele, que foram também reis maus, não diz assim, foram reis que não andaram nos caminhos do Senhor. Diz assim, eles andaram conforme Manassés e seguiram os caminhos de Manassés, porque Manassés, ele foi o pior de todos. Veja o que diz comigo agora, o versículo 3, diz assim, pois ele, Manassés, tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Você consegue imaginar? Quem era o rei de Israel? Qual era o chamado que Deus fazia ao rei de Israel? O rei de Israel deveria ser aquele que, com a lei de Deus nas mãos, deveria ser o guardador da lei de Deus e aquele que apresentaria a lei de Deus diante do povo e preservaria a lei de Deus diante do povo, e de modo que o povo então seguisse a lei do Senhor. Imaginem que o primeiro mandamento da lei de Deus diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. E ele, Manassés, que deveria ser um rei, que veio da descendência de Davi, que agora ele deveria
ser o guardador da lei, ele coloca altares, levanta altares de Baal, faz um poste ídolo, como tinha feito Acabe, e adora a eles. E o versículo 4 continua dizendo o quê? Diz assim: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Uau! Você consegue imaginar o que é isso? O próprio rei agora, ele não somente levanta altares a Baal, postes ídolos e tudo mais, como ele faz isto no átrio da casa do Senhor. Sabe, o templo de Deus, o santuário que foi construído por Salomão, e aquele templo que Deus disse assim: na minha casa eu porei o meu nome. Agora quem fosse lá, não mais veria o nome de Deus ali, mas sim ídolos, e postes ídolos, e mais ídolos no pátio, em outras partes do templo da casa do Senhor. Foi isso que Manassés fez. Manassés foi terrível, ele construiu altares pagãos a Baal, poste ídolos, se ajoelhava diante do sol, da lua, das estrelas. Ele não apenas seguiu esses deuses, como construiu esses altares pagãos dentro do próprio santuário de Deus, lugar que fora dedicado para a adoração do Deus verdadeiro. Ele estragou completamente o verdadeiro culto a Deus para adorarem deuses falsos. Agora veja o que diz o versículo 6 de 2 Reis, capítulo 21. Diz assim: e Manassés queimou a seu filho como sacrifício. Ele adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro. Agoureiro significa como se ele tivesse um tipo de premonição, ok? Ele tratava com médiuns e feiticeiros e prosseguiu em fazer tudo o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Sabe, queridos, Manassés não só ergueu ídolos e fez o povo de Israel se desviar e adorar ídolos, como diz que ele era agoureiro, tratava com médios e feiticeiro. Manassés, ele adivinhava nas nuvens e através das nuvens. Isso revela o quê? Revela que ele era possuído por demônios. Imaginem, aquele que deveria ser um símbolo de Cristo e levantar a bandeira de Cristo, ele estava ali como a própria personificação do diabo. E mais, diz que ele sacrificou seu filho aos deuses. Sabe que prática era esta? Havia um Deus, e a gente vê isso no Antigo Testamento, em outras partes, cujos pais sacrificavam seus filhos ao deus Moloque. Sabe como era Moloque? Você é pai, mãe? Você lembra quando o seu primeiro filho nasceu e colocaram ele no seu colo? Eu vou dizer para você, eu nunca vou esquecer quando minhas filhas nasceram. É uma imagem que está aqui, Deus me permitiu vê-las nascendo. E é fantástico. É coisa assim que só quem é pai, quem é mãe, que ouviu aquele chorinho, que o bebê foi colocado nos seus braços a mamar, enfim. Que coisa mais linda, é ou não é verdade? Só que imagine que o seu bebê nasce, ok? E o seu bebê nasceu. E o bebê de Manassés nasceu, seu filho nasceu, e quando colocaram o filho nos braços de Manassés, dizendo a ele: esse é teu filho, esse é o filho do rei Manassés. Sabe o que Manassés fez? Ele lançou o filho dele nos braços de Moloque. Sabe como era o deus Moloque? O deus Moloque era uma estátua de metal e eles colocavam fogo dentro da estátua até que os braços da estátua ficavam incandescentes. Pensa um metal ali incandescente.
E quando Manassés tomou o seu bebezinho, certo? De modo a acariciá-lo, abraçar no seu peito, sabe o que ele fez? Ele foi então e lançou o seu bebê nos braços de Moloque, vivo, recém-nascido, naqueles braços incandescentes. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Bom, em suma, tudo que era de mais abominável, ok? Conforme a palavra do Senhor relata, é aquilo que Manassés fez. Consultava médios feiticeiros, adorava nas nuvens, consultava mortos, ok? E prosseguiu em fazer tudo, absolutamente tudo que era mal diante do Senhor. Venha comigo agora o versículo 16 de 2 Reis, capítulo 21, versículo 16, acompanhe comigo. Diz assim: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado, com o que fez pecar Judá, praticando o que era mal diante do Senhor. Derramou muito sangue inocente, de um a outro extremo. Imagina, logicamente que aqui há uma hipérbole, na verdade, de um a outro extremo, de um a outro canto de Jerusalém, porque ele havia matado muita gente, mas muita gente nem mesmo. Muito sangue inocente ele derramou. Inclusive tem um livro, pseudepígrafo, Ascensão de Isaías, que relata que Manassés, que foi contemporâneo a Isaías, o profeta Isaías, eis que nós temos um livro na Bíblia só sobre a história desse profeta, diz que Manassés mandou que serrassem uma árvore ao meio, assim, deitaram Manassés, colocaram a outra parte da árvore sobre ele, amarraram a árvore com Isaías ali ao meio, e Manassés então mandou que serrassem a árvore, e com Isaías no meio. Até que lhe cerraram todas as entranhas, e Isaías, a última cena que Isaías viu, foi de Manassés dando gargalhadas diabólicas, possuído de demônios, e ele, que era o grande profeta de Deus, estava sendo morto ali, e ele morreu vendo Manassés fazer tudo isso. Eu pergunto para você, será que existiria alguma esperança para Manassés? Deus enviou profeta após profeta, e ele matou todos. Ele não somente era maligno, como fez o povo se comportar da mesma forma. O que Deus poderia fazer a uma pessoa tão teimosa e diabólica? Eu te pergunto, será que existiria alguma esperança para alguém assim? Imagine. Não houve outro rei tão mau. E sabe o que eu fico pensando, queridos? A pergunta: por que é que Deus permitiu que um rei tão mau, e a Bíblia diz que não houve pior do que ele, fosse aquele que reinasse por mais tempo? Você já pensou nisso? Ele reinou desde os 12 até os 67 anos de idade. Ele foi o pior de todos. Deus mandava profeta após profeta, ele matava todos. Derramou sangue inocente. Era médio feiticeiro, agoureiro, consultava mortos, adivinhava pelas nuvens. Deus mandou, chamou, ele matou. Eu pergunto para você, será que existiria alguma chance de salvação para alguém como este? O que você acha? Eu não sei quanto a você, mas talvez se eu fosse Deus, né, não como Deus é, logicamente, mas com a minha mente, eu penso assim, alguém tão terrível e tão mau como esse indivíduo, se não tivesse um inferno, eu criaria só um inferno só para ele, e eu mandaria esse indivíduo para o inferno. É ou não é verdade? Hein? Um ser tão terrível como esse. É difícil imaginar. É difícil a gente arrazoar. Mas eu pergunto para você,
Deus amava Manassés? O que você acha? Amava ou não amava? Um ser tão terrível como esse, que se nós tivéssemos condições, nós lançaríamos no inferno. E se não tivesse inferno, a gente criaria um só para ele. Será que Deus pensava diferente, ou pensa diferente, agiria diferente? Será que Deus ama alguém como ele? Ou amava alguém como ele? E pode amar alguém como você, como eu, que somos pecadores? A palavra de Deus diz, não eu, que nada, note bem, queridos, note bem, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Nada. Sabe o que é nada? Nada é nada. Nada pode nos separar do amor de Deus, seja perseguição, espada, qualquer coisa. Nada. Sabe por quê? Porque Deus é por nós. Ele nunca é contra nós. Eu pergunto, mas pastor, você pode estar perguntando, Deus poderia amar alguém tão terrível como ele? Ele não queria nada de Deus. Deus mandou profeta após profeta, ele matou um após o outro. Será que Deus realmente poderia amar a ele? Ele não queria saber de Deus. Ele não estava nem aí para Deus. Escutem uma coisa, querido. Será que eu falo para alguém hoje que não quer saber de Deus? Você está fugindo de Deus? Talvez por 2 anos, 3 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos, 40 anos. Manassés fugiu de Deus quantos anos? 55 anos ele fugiu de Deus. Poderia Deus fazer alguma coisa por ele? A questão é que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou menos. Isso é incompreensível para nós. Como pode um Deus altruísta como esse, com um amor tão incompreensível, Ele ama incondicionalmente? Vamos pegar um exemplo. Você pega no Jardim do Éden. Adão e Eva pecaram. Deus se afastou deles? Sim ou não? Não. Eles se afastaram de Deus, mas Deus jamais se afastou deles. Sabe, talvez você esteja correndo de Deus por anos e anos, mas Deus nunca se afastou de você, muito embora você esteja correndo e tentando se afastar dele. Lembra o que disse o salmista Davi? Esse para mim é um dos salmos mais lindos de toda a Bíblia. É um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia. Eu não canso de pensar e de recitar esse salmo. Diz assim, o Senhor meu Deus, Tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, ainda a palavra não chegou à boca, sem sequer o pensamento ao meu coração. O Senhor já conhece tudo. Senhor, se eu subo ao céu, Tu lá estás. Se eu desço ao mais profundo do abismo, o que foi que Davi disse? Tu também lá estás. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confim da terra, dos mares, ainda lá a Tua destra vai me suster. Meu Deus, quem é esse Deus? Diga em nome de Jesus, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Não importa se você subiu aos céus e se sente hoje tão próximo de Deus, por tantas coisas lindas que você tem feito ou que Deus tem feito por você através de você, amém. Ele está do seu lado. E não importa se você também foi ao mais profundo do abismo, o mais profundo do abismo, e o diabo vem no teu ouvido dizendo, você não presta, você foi longe demais, você caiu de novo. Veja, faz 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 55 anos como Manassés, e você está correndo de Deus, não tem mais chance para você. Não, em nome de Jesus, não. Deus te ama incondicionalmente, e mesmo no mais profundo do abismo, diga amém, eu creio, esse é o meu Deus.
glória a Deus. Glória a Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. O pecado pode nos afastar de Deus, mas nunca afastará Deus de nós. Esse nosso Deus é fantástico, Ele é incompreensível, seu amor é extraordinário, seu amor é extraordinário. Sabe o que diz a Bíblia? Olha o que diz ali, 2 Reis, capítulo 21, versículo 10 agora. Acompanhe comigo. 2 Reis 21, versículo 10. Diz assim: então o Senhor falou por intermédio dos profetas. E Manassés aceitou o chamado dos profetas? Não. Ele cometeu abominações, fazendo pior do que tudo o que fizeram os amorreus diante dele, e também a Judá, e fez pecar com os ídolos dele. Fez ainda pior. Nada. E sabe, acompanhe comigo agora, no versículo 17 deste mesmo capítulo, 2 Reis 21, 17, diz assim: quanto aos mais atos de Manassés, e a tudo quanto ele fez, e ao seu pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Versículo 18 agora. Manassés descansou com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon reinou 2 anos, se tornou um bom rei, mas foi logo tristemente assassinado. Bom, aqui nós terminamos o relato de Manassés. Ele morreu, acabou. Olhando para esse relato da história de Manassés, eu te pergunto: Manassés morreu salvo ou morreu perdido? Segundo esse relato do livro de 2 Reis. Bom, a gente vê que ele morreu perdido. É ou não é verdade? Não tem outra palavra. Diz os últimos 3 versículos, que nós lemos aqui do capítulo 21 de 2 Reis, diz o quê? Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher de Jerusalém de um outro extremo, o seu pecado que havia praticado, fez o que era mal perante o Senhor, e tudo quanto Manassés havia feito, o seu pecado, está registrado no livro das crônicas da história dos reis de Judá. Manassés descansou com seus pais. Ponto final. Morreu. Mas graças a Deus, queridos, este não é o único relato bíblico da história de Manassés. Sabe o que isso significa? Que muito embora o relato dele aqui houvesse terminado, Deus ainda poderia escrever a história dele de uma forma diferente. Sabe o que isso significa? Significa que se você tem andado longe de Deus até hoje, Deus pode escrever a sua história de uma forma diferente, se você tão somente acreditar. Amém? Enquanto eu falo agora, queridos, minha mente está em oração ao nosso Deus, dizendo: Pai, faz esse filho e essa filha acreditar. Faz esse filho, essa filha que está nos assistindo, que está me assistindo agora, que está ouvindo a Tua palavra, Senhor, acreditar que o Senhor é amor, que não tem nada que ele ou ela pudessem fazer, Pai. Te peço para que o Senhor amasse menos ou mais, que o Senhor ama a cada um de forma incondicional. Filho, filha, eu falo aqui em nome de Jesus para você. Deus te ama apaixonadamente. Outros prometeram e não cumpriram, mas Ele prometeu e cumpriu. Deus te ama com amor incondicional, com amor inigualável. E é isso que nós vamos ver agora, no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Abra a Bíblia comigo agora, no livro de 2 Crônicas. Depois de Reis, nós temos primeiro Crônicas, e depois nós temos o segundo livro de Crônicas
Quando nós vamos ao livro de 2 Crônicas, nós temos aqui, queridos, o mesmo relato da história do rei Manassés. Exatamente o mesmo. Quais são as semelhanças? Bom, é a mesma lista de pecados, se nós lermos, certo? No livro de 2 Reis, diz que ele sacrificou o seu filho, mas no livro de 2 Crônicas não diz que ele sacrificou o seu filho. Diz que ele sacrificou os seus filhos. E nos dois textos, diz que Manassés provocou a ira de Deus. Veja, por exemplo, a ira de Deus nós já sabemos, se você não acompanhou o último estudo da nossa série, pode entrar nesse mesmo canal que você está agora e assista o estudo anterior desta série, e nós estudamos ali com profundidade a ira de Deus. A ira de Deus não é algo que tem que ver com raiva, não. A ira de Deus não é cheia de afeição, de emoção, é causa e efeito, pecou, deve morrer, é uma questão de escolha. Deus nunca quis que nós escolhêssemos o mal, o pecado, o erro, e a morte, o sofrimento, e a dor, e a saudade, não. E a doença, não. Mas Ele escolheu se fazer por nós pecado, morte, mal, doença, afastado de Deus para nos salvar. Louvado seja esse Deus que escolheu vir a esse mundo para morrer por você e por mim na cruz do Calvário. Amém. Amém. Ele se fez mal, pecado, para nos salvar. Esse é o nosso Deus. Veja, o versículo 10 do capítulo 33 do livro aqui de 2 Crônicas, ok? 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 10. Você pode perguntar, o que Deus pode fazer com um homem desse, que é tão mau, nenhum foi tão ruim, tão mau quanto ele? E diz assim, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Será que ainda havia esperança para ele? Para Manassés? Para o seu povo? Sabe o que Deus fez? Deus chamou com amor Manassés e o seu povo, enviando profeta após profeta. Mas eles não deram ouvidos. Quantos anos? 55 anos. Só que então, queridos, Deus, Ele faz uma escolha que, se Ele chamou Manassés com amor, para Manassés entregar o coração dele a Deus com amor e por amor, e Manassés não atendeu, Deus teve que fazer um apelo mais forte para Manassés. Porque Deus amava Manassés incondicionalmente, como ama a você e a mim. E diz o versículo 11 do livro de 2 Crônicas, que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Aí você pode pensar assim, tá bom, pastor? Deus chamou ele, fez um apelo mais forte. Deus teve que fazer um apelo mais forte para ele. Mandou os assírios, que eram os piores, Assurbanipal, que foi um dos piores reis da Síria, prenderam Manassés com um gancho no nariz e levaram ele desde Jerusalém até Babilônia, cerca de 600 quilômetros, sendo puxado com uma cordinha por aquele gancho no nariz. Nu, era assim que os assírios faziam. Aí você pode perguntar assim, tá, mas será que havia alguma chance, mesmo Deus fazendo um apelo mais forte? O grande problema, queridos, não é quando pecamos. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 19 o quê? Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O problema não é quando nós pecamos. O problema é quando nós permanecemos em pecado.
E o mesmo livro de 1 João, no capítulo 3 agora, eu leio o versículo 6, você pode acompanhar comigo, abrir a Bíblia lá no finalzinho do Novo Testamento, 1 João capítulo 3, no versículo 6 diz o quê? Diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. O problema não é pecar, o problema é viver em pecado. Versículo 9 agora, repito, 1 João capítulo 3, versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois quem permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A Bíblia não diz que aquele que aceita Deus não peca mais, diz que ele não vive pecando, mas aquele que não está com Deus, ele vive na prática do pecado. O que Deus poderia fazer? Haveria ainda chance para ele, para Manassés, mesmo depois de mandar profeta após profeta, será que haveria ainda esperança para ele? Então Deus faz a ele um apelo mais forte e permite que venham os assírios e ele seja levado à Babilônia da forma como foi levado, como eu contei para vocês. E sabe o que aconteceu lá em Babilônia? Talvez você, quando ouviu isso, né? Pegaram ele com um gancho, colocaram no nariz, uma corda e vieram puxando ele até a Babilônia. Talvez você pensou assim: bem feito. Bem feito. É ou não é? Aí, fez tudo que era errado, tudo que era ruim, agora bem feito para você. Sofra, seu miserável. Você queria, talvez muitos daquele tempo pensaram assim: terrível agora, esse, de que sofra mais, isso ainda é pouco para ele colocar uma argola no nariz e levar ele. Sabe o que ele fez quando ele chega a Babilônia? Versículo 12 do capítulo 33 do livro de 2 Reis, o que diz lá? Diz assim: e ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o seu Deus, o Deus de seus pais. Agora, depois que você sofreu o que você sofreu, agora que te pegaram, colocaram uma argola e te levaram para a Babilônia, e você está passando o que está passando na mão de Assurbanipal, agora você vem clamar a Deus? É assim, é? Você pensa como é que Deus respondeu para ele, lá do céu? Agora você vem orar para mim? Tantas vezes que eu te mandei profeta após profeta para você se arrepender e você não se arrependeu? Todas as vezes, e não só não se arrependeu, como matou todos os meus filhos amados, os profetas. Você derramou sangue inocente, você colocou postes, ídolos e ídolos dentro da minha casa. Você agora começou a consultar médiuns, espíritas e aos mortos e adivinhar nas nuvens, fazer todas as abominações que está lá no Pentateuco, no livro de de Deuteronômio capítulo 18, que eu falei e ordenei que não era para fazer, agora sofra aí. Foi assim que Deus respondeu para ele, sim ou não? Quer ver como Deus respondeu para ele? Versículo 13, diz assim: e Manassés fez uma oração. E o que diz a Bíblia? Diz que Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? Manassés orou a Deus e Deus não rejeitou Manassés. Amém? Deus não rejeitou a sua oração, não apontou os seus pecados, mas diz que Deus ouviu a sua oração de pedido de perdão e socorro. Diz que Deus foi favorável para com ele. Sabe o que isso significa? Aquilo que eu tenho dito através da palavra de Deus em todos os nossos encontros desta série do Deus do Antigo Testamento. Deus é por nós. Deus é por nós, nunca contra nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nada que você possa fazer para Ele amar você mais ou menos. Quem é esse Deus de Manassés? O Deus de Manassés é o Deus que justifica os pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 6 diz assim: porque Cristo
Queridos, ouça essa palavra de Deus para a sua vida. Romanos 5:6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, não pelos justos, mas pelos ímpios. Amém? Louvado seja Deus! Jesus não veio a este mundo morrer por você, por mim, porque nós merecíamos, mas era porque nós somos pecadores, por isso que Ele veio morrer por nós. Ele não veio morrer por justos, mas pelos injustos. Ele se fez pecado e nos salvou do nosso pecado. E sabe o que acontece na sequência? Olha o que diz. Diz que Manassés, a partir do versículo 14 do livro de 2 Crônicas, diz assim: depois disto edificou o muro de forma da cidade de Davi, ao ocidente de Guiom, no vale, à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares de todas as cidades fortificadas de Judá. O que foi que Manassés começou a fazer aqui, igreja? Ele começou a fazer uma reforma. Ele levantou os muros altos da cidade de Davi. Versículo 15, olha o que diz lá. Diz: ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que ele havia edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou para fora da cidade. Ele restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando Manassés abre o seu coração para Deus e clama ao Senhor, Deus olha favoravelmente para com ele e o salva. Deus os salvou, Deus os resgatou, Deus atendeu a sua prece. E agora, Deus se fazendo favorável para com ele, Deus entra no coração dele e o justifica, o perdoa de todos os pecados que ele havia cometido. Todos, absolutamente todos os pecados que ele havia cometido. E não só o perdoou, livrando-o da condenação do pecado, como Deus agora começa a promover dentro do coração dele a santificação, que é uma reforma na sua vida. E a primeira reforma que ele começa é com relação à adoração. Ele chega no templo, manda tirar todos os ídolos, tudo aquilo que o afastava de Deus. Sabe, todo reavamento espiritual é acompanhado de uma reforma espiritual na vida, mudança de hábitos, mudança de vida. Assim foi com Manassés. O processo de restauração que Deus operou na vida de Manassés, Deus o mandou para o cativeiro. Depois ele se arrependeu e Deus o aceitou, e ele se tornou um grande líder, um novo líder, um líder transformado. Ele se transformou no líder de Deus. Ponto por ponto ele foi restaurando aquilo que ele tinha feito de errado. É claro que esse processo não é fácil. No tempo de vida que ele teve, ele fez o seu melhor para trazer as pessoas de volta a Jesus. Amém? Uma nova página foi escrita na vida de Manassés. E essa nova página pode ser escrita na sua vida também, se você crer e aceitar esse Deus. Querido, entrega o teu coração a esse Deus. Quem é o Deus de Manassés? Ele é um Deus que se vinga daqueles que fizeram mal. É um Deus que faz sofrer e mata e destrói aqueles que não querem segui-lo e servi-lo? Não. O Deus de Manassés, ele não é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus das muitas chances, amém? E esse Deus, ele olha para você e para mim. Ele é o Deus que justifica o ímpio e restaura os pecadores. Ele é um Deus que espera, um Deus paciente, um Deus maravilhoso. Olha para mim, queridos. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza absoluta, que todos
os que estão me assistindo agora, você que está me assistindo, todos os que estão nos assistindo agora, nenhum de vocês jamais foi tão longe quanto foi Manassés. E se Deus pôde salvar a Manassés, Ele pode salvar a você. Ele pode salvar o seu filho, que caiu nas drogas e está arruinado nas ruas. Ele pode salvar o seu esposo das bebidas. Ele pode salvar você das suas teimosias, da sua falta de amor, do seu desamor. Ele pode salvar você e eu, assim como Ele salvou a Manassés. Amém? Mas algumas vezes, infelizmente, nem sempre, mas algumas vezes, você que não tem atendido o apelo do coração de Deus, através do pastor, de uma mãe, da sua mãe que tem pedido para você voltar a Jesus. Falo para você, Tony, você que ama Jesus, a tua mãe, Tony, tem chamado você, tem clamado a Deus por você, já por cerca de 30 anos quase. Você está longe de Deus. Você não tem atendido. Deus tem mandado amigos chamar você. Deus tem chamado o pastor falar e chamar você, apelar para você através da sua palavra, mas você não tem atendido. Talvez Deus tenha que fazer com você, e se necessário for, Ele o fará. Ele fará um apelo mais forte para te salvar. Eu quero convidar a Adriana que vem aqui agora. A Adriana é uma irmã querida nossa. Ela é membro dessa igreja. E ela faz parte da grande surpresa que Deus tem para você, para a nossa igreja hoje. A Adriana é filha da irmã Célia. A irmã Célia, ela é a nossa irmã querida. Ela está aqui sentadinha, está olhando aqui. Aqui está a irmã Célia, alguns amigos, poucos aqui. E a irmã Célia, ela aguardou por esse momento. Quantos anos, Adriana? 45 anos. 45 anos. Sabe, faz 2 anos, está fazendo agora em março. Fazer 2 anos que eu estou aqui na Igreja Central de Curitiba como pastor dessa igreja. E quando eu cheguei aqui eu conheci a irmã Célia. A irmã Célia é uma joia de Jesus. Sempre sorridente, sempre disposta a servir. E todos os cultos ela está aqui. Ela ajuda na ASA, na assistência social adventista. Todas as segundas-feiras ela está ali ajudando, remédios e alimento e roupa. E ela não para, incansável. Ela tem um amor dentro do coração dela pelo próximo que é de Jesus. E aí teve uma noite que eu estava aqui na igreja, havia acabado de pregar e eu fui cumprimentar a irmã Célia. Estava do lado dela o irmão Edmundo. E eu cumprimentei ele e ela me deu um cutucãozinho assim: pastor, ele não é batizado, já faz 44 anos, 43, 44 anos. Eu disse assim: como não? A senhora lembra, né? Estava ali no estacionamento, estava para entrar no carro, e o irmão Edmundo, uma pessoa tão bondosa, tão extraordinária, sabe, é um homem que você conhece ele, você ama ele. Eu falei para ele assim, eu amo esse camarada, ele é uma pessoa tão fantástica, tão querida. E eu abracei ele forte, ele disse: irmão Edmundo, como que o senhor não é batizado? Aí disse assim: pastor, eu não posso me batizar, não é a hora ainda. E eu conversei com ele, apelei o coração dele. Aí eu descobri, né, que durante 45 anos agora, né? Eram 43, 45 anos agora. Todos os pastores que passaram pela Igreja Central, o pastor José Miranda, o pastor Milquiades Soares, a propósito, o pastor Milquiades Soares foi quem deu estudo bíblico para ele. O pastor Jonas Arraes, eu tenho aqui o irmão do pastor Jonas, né? Meu amigo Juca, a esposa estão aqui. Pastor Jonas fez apelo para ele. E outros pastores, pastor Gilson, todos fizeram apelo para ele. E eu era mais um aqui para apelar para ele.
Ele disse: eu não posso, pastor, não posso batizar. Sabe o que aconteceu, queridos? Faz exatamente 1 ano agora, 1 ano está fazendo agora. Ano passado, nos 10 dias de oração do ano passado, estava aqui na nossa igreja o pastor Ginter Erfurt fazendo os 10 dias. E nós saímos toda a igreja. E a gente pegou e fez, sabe o quê? Ele disse: pastor Ginter, eu tenho que ir lá fazer um apelo para o irmão Edmundo. E nós colocamos num pacote de presente uma Bíblia, uma beca batismal e uma ficha de batismo. Fomos lá, entregamos o presente para o irmão Edmundo. Irmão Edmundo, temos um presente aqui para o senhor. Ele nos atendeu muito bondosamente, é uma pessoa fantástica, extraordinária. Aí ele abriu aquele pacote, puxou assim uma Bíblia. Pastor, obrigado pela Bíblia. Ele tem um vozeirão forte assim. Aí ele assim: pastor, uma ficha de batismo? Isso é para mim, pastor? Eu disse: é para mim, é para o senhor. Aí ele puxou assim aquela beca de batismo. Disse assim: pastor, é para mim essa beca? Eu disse: sim, irmão Edmundo. Era quinta-feira. Eu disse assim: irmão Edmundo, o tanque da igreja está cheio e hoje à noite é o dia do seu batismo. E nós ficamos ali apelando para ele, eu e o pastor Ginter, por cerca de 1 hora. E ele não entregou o coração a Jesus. Ele estava vindo todas as noites, nos 10 dias, todos os cultos. Naquela quinta ele não veio, na sexta ele não veio, no sábado ele não veio. Pastor Ginter foi embora. Domingo de manhã ele sofreu um AVC e foi hospitalizado. E eu recebi a mensagem da Adriana. A Adriana tinha vindo para cá, veio de Portugal para cá. Ela mora em Portugal com seu esposo, sua família. E aí a Adriana mandou a mensagem: irmã Célia, o pai sofreu um AVC, pastor, está no hospital. Até que eu cheguei no hospital depois de alguns dias e fui ungir o irmão Edmundo. E ele estava lá, inconsciente. Ficou 61 dias internado. Muitos desses dias na UTI. Maior parte deles. E agora ali inconsciente. E eu liguei para o pastor Ginter. Disse: pastor Ginter, lembra o irmão Edmundo que a gente visitou, levou a beca assim, assim, assim? Ele se lembra. Pastor, ele não batizou e ele sofreu um AVC e está em coma. Sabe qual foi as palavras do pastor Ginter para mim? As palavras dele foram assim: pastor André, Deus teve que fazer um apelo mais forte. Deus teve que fazer um apelo mais forte. Sabe qual é a grande bênção? É que o irmão Edmundo está dentro do tanque batismal agora. Amém? Eu quero que você olhe lá. Você consegue filmar aqui? Hein? Vem aqui mais perto, Adriana. Aqui está o irmão Edmundo dentro do tanque batismal. Amém, irmão Edmundo? Chegou o seu dia, meu irmão. Tem uma música que marca muito o coração e a história do irmão Edmundo. E essa música agora a Adriana vai cantar. É uma música para o pai, é uma música que toca o coração dela. Ore por ela agora. Para honra e glória de Deus, para que Deus dê a ela força. Disse: pastor, eu não sei se eu vou conseguir. Eu disse: não importa, cante aquilo que você consegue. É para Deus, é para Jesus. E aqui está um homem de Deus restaurado, reformado em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Adriana. Agora sou eu. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Se meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na missão não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei.
e com amor servir. Em santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Amém. Irmão Edmundo, louvado seja Deus, amém? Amém. Meu querido irmão, o senhor está feliz? Muito feliz. Amém. Estou fazendo muita gente feliz. Meu filho, minha esposa, todos esperando todos esses anos, né, pastor? 45 anos. O senhor me tocou quando falou, o pastor falou que Deus fez um apelo maior, né? Mais forte, né, irmão? O seu apelo não foi bom, né? Aí Deus pegou e fez o dele, né, pastor? Eu não soube, mas eu vou contar agora. Quando eu completei um ano certinho do AVC, agora, esse dia, eu quase morri sufocado, afogado com comida em casa. Cheguei a desmaiar. Um ano depois, certinho, minha esposa que me salvou em casa, me batendo. Tirou atrasado, né? Me batendo assim, e foi o que me salvou. Porque eu estava morrendo sufocado. O segundo apelo de Deus, né? Segundo apelo de Deus. Tantos apelos, né, irmão Edmundo, que Deus fez. Muito, eu abusei. Tantos pastores que passaram, tantos sermões, tantas semanas de oração, de evangelismo. A igreja inteira orando por mim. A igreja inteira E orando. só perguntava, fazia assim para mim. Assim, pastor. Todo mundo olhava para o Senhor, 46 anos membros dessa igreja olhando, e agora ele vai levantar, agora ele vai decidir. Mais que me leve por mau caminho nessa turma, né? E fazer o mesmo. Não é fácil, é terrível. Amém. É terrível, né? Deus abençoe, irmão Edmundo. Amém. Irmão Edmundo, Amor. Deus fez um apelo mais forte, o senhor está aqui. Mais forte, exato. O senhor tem sequelas do AVC? Tem alguma coisa ainda. Tem alguma coisa? Mas eu sei que vou. mesmo que o senhor tenha alguma sequela ou demore para o senhor ser curado totalmente, Lógico, logo Jesus voltará. com E o certeza. senhor vai ter a sua vida, o seu corpo completamente restaurado por toda a eternidade. Amém? Amém, com certeza. Amém. Eu estive com o irmão Edmundo na casa, preenchendo a ficha batismal, fazendo ali o voto batismal. Gente, que coisa mais linda. Se vocês tivessem estado ali, eu testemunhei a irmã Célia, a Adriana, a filha, ela filmou inclusive. E ele com os olhos fechados, ouvindo o voto batismal e falando e acreditando e se entregando. E hoje chegou o dia do Senhor. Irmão Edmundo, tem alguém na sua casa que o Senhor gostaria de apelar ao coração, dizendo, filho, filha, não sei quem, para que entregasse também o coração a Jesus enquanto ainda há tempo para ele ou para ela? Não está dentro da minha casa, mas está na casa deles, que é os meus netos, uma neta que eu tenho e um neto, Mateus, principalmente Mateus, e a minha filha, que também, Andréia. Quero muito vê-lo aqui, Senhor. Amém. 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 Mateus, Andréia,
Vocês que estão aqui assistindo agora, né, e os demais netos, o vovô, o paizão entregando a vida, o coração a Jesus. Entrega a tua vida, o teu coração a Jesus também. Logo Jesus vai voltar, nós vamos estar com Ele para sempre nos céus, amém? Querido irmão Edmundo, esse é o momento mais importante. E nós temos aqui, né, o seu enfermeiro querido que está ali. Apareceu agora na minha vida. Esse diz que é um anjo de Deus na sua vida, né? Eu já falei para ele que vai ser minha estrela já. Ah, é? Deixa eu perguntar. O senhor falou o quê mesmo? Que vai ser minha estrela. Vai ser sua estrela? Então o senhor gostaria de ver ele descendo das águas também? Certeza. Amém? Certeza. É André você não? Eu sou o João Lucas. Ah, João Lucas, perdão. João Lucas. João, Deus te abençoe, João. E aqui é o teu lugar. Aqui é a casa do Pai, né? E Ele lembra de você e quer que você seja uma estrela. Quem sabe nos próximos momentos aí, meses, a gente possa entrar de novo no tanque e você descendo as águas e também entregando a sua vida a Jesus. Amém? Você gostaria de tomar uma decisão com Jesus, João? Para sempre? Amém? Louvado seja Deus por isso. Irmão Edmundo, seguindo a ordem do Mestre Cristo Jesus, para o perdão dos teus pecados, a fim de nasceres uma nova vida com Cristo, renascer o Edmundo de Jesus, completamente restaurado, reformado, mente, alma, o coração, a vida, entregando-se completamente para Ele por toda a eternidade. Como ministro do Evangelho eterno, eu tenho o prazer, o privilégio de batizá-lo nesta hora. E eu faço isto invocando o nome daquele que te ama incondicionalmente toda a vida. Falou ao seu coração para o Senhor amar e se entregar a Ele. E esse é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Pode descer. Tá tudo bem? Amém. Eu quero fazer um apelo para você agora, em nome de Jesus. Você que está me assistindo nesse momento, não importa em qual parte do Brasil, do mundo, não importa. Deus te ama incondicionalmente. Deus te ama apaixonadamente. Não há nada que você possa ter feito para ir tão longe de Deus que Ele deixasse de estar ao seu lado. Deus não precisa fazer um apelo mais forte. Diga para Ele: Senhor, o Senhor não precisa fazer um apelo mais forte. Eu estou aqui agora, eu aceito. Você tem na sua tela agora aparecendo eu aceito, um QR Code, ou no chat, clique ali, diga eu aceito, eu quero Jesus, eu me entrego a Jesus. Entregue-se a Ele enquanto há tempo. Enquanto o Mateus canta essa música com a Catarina, vai aparecer o link na sua tela e tome essa decisão. Lembre-se que Deus não é o Deus da segunda ou da terceira chance, mas Ele é o Deus das muitas chances. E Ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para te salvar, mesmo que seja que Ele tenha que fazer um apelo mais forte. Entregue o seu coração agora a Jesus. Amém. As horas de silêncio às vezes passam sem ter fim. A voz dos pensamentos traz angústia para mim. São tantos os momentos que na vida eu falhei. Os erros que cometo parecem erros sem perdão. Eu quase não percebo que pra tudo há solução. Aqui eu nunca sei se novas chances eu terei. Mas
Mas Deus me olha a todo instante, quer me dar mais uma chance pra viver. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar a vida mais uma vez. Ele ainda me dá forças pra vencer. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance pra você também. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Muitas vezes é difícil aceitar o seu perdão, Mas eu sei que é preciso me entregar em suas mãos. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar a vida mais uma vez. Ele ainda me dá forças pra vencer. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance pra você também. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Amém. Amém. Quem é esse Deus? Quem é o Deus de Manassés? Diga, Ele é o meu Deus. Ele é o Deus da segunda chance, e essa segunda chance se renova dia após dia. Entregue-se a Ele hoje. Clique no link Eu Aceite, acesse ali o QR Code, diga: eu aceito esse Deus. Jesus está voltando, queridos, falta muito pouco. Nós vivemos nos últimos momentos da história desse mundo. Não deixe para amanhã. Entregue-se a Ele hoje e desfrute da bênção de estar ao lado do Senhor Jesus. Amém? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, Tu és um Deus, Pai, fantástico, maravilhoso, extraordinário, e nós Te louvamos, Senhor. Ao estudarmos essa história de Manassés, vemos como o Senhor amava ele, a despeito de tudo de mal que ele havia feito, de toda a distância que ele caminhou longe do Senhor, e ainda assim o Senhor continuou chamando, até que ele se arrependeu. Ó Pai, o Senhor faria tudo o que fosse necessário para salvar a Manassés, e tem feito tudo o que é necessário, o que está ao teu alcance para salvar a mim, todos os que nos assistem. Eu quero pedir-te, Senhor, salva-nos em nome de Jesus. Salve a este que está agora, Pai, na sua casa, ali no sofá, assentado, as lágrimas escorrendo na face, Senhor, dizendo: Senhor, salva-me. Aceite, Senhor, como o Senhor aceitou a oração de Manassés, como o Senhor restaurou toda a vida de Manassés. Aceita e restaura, Senhor Deus, a vida deste filho, desta filha, que ora, que clama neste momento. É o que eu te peço, ó Pai, e eu oro, Senhor, clamando em nome de Jesus, pelos méritos dele,
Amém, Senhor. Amém.